Boa noite. Quem acompanha o meu canal aqui do YouTube, do professor Simvaldo, sabe que por esses dias eu fiz duas postagens sobre escritores brasileiros. A primeira foi sobre Olavo Bilac, considerado apelidado do Príncipe dos Poetas, e a segunda sobre Medeiros e Albuquerque. Ambos, tanto Olavo Bilac como Medeiros e Albuquerque, além de escritores e poetas, foram também jornalistas. E hoje eu quero falar também de um escritor local, um escritor nosso, da nossa região, que também é memorialista, é jornalista, além de escritor, vem publicando uma série de livros sobre a nossa região, que é o nosso André Luiz Mansur Batista. O André me mandou hoje uma resenha, um release, né, do seu novo livro que está sendo lançado chamado Sepetiba, o Balneário Carioca. Uma resenha muito bem elaborada que tem um resumo bastante completo, minucioso do livro. No finalzinho estarei falando sobre essa resenha. E este é o novo livro de autoria do nosso escritor André Luiz Mansur, Balneário Carioca, Sepetiba, o Balneário Carioca, que na verdade é o 19º livro do jornalista. Vem escrevendo uma série de livros, tanto sobre a Zona Oeste, como também sobre o Rio de Janeiro, e também alguns pontos que interessam a história do Brasil. Essas publicações do André, o André não é historiador, o André é um jornalista, é memorialista, escritor. Essas publicações, ele é um pesquisador, embora ele não seja historiador, assim como o nosso grande Laurentino Gomes, que vem fazendo sucesso já há muito tempo com os livros dele. Né? O Laurentino primeiro publicou aquela trilogia com os livros, né, com as datas, as efemérides de 1808, 1822 e 1889. E agora aquela trilogia sobre a África, né? Então, Laurentino também não é jornalista, mas ele é um pesquisador. O André segue o mesmo passo dele e os trabalhos do André eles são muito baseados em pesquisa. Assim como esse livro também, Sepetiba, o Balneário Carioca. É o 19º livro do André Luiz Mansur. Quem é André Luiz Mansur? Jornalista, escritor, autor de 19 livros, nascido na cidade do Rio de Janeiro, tendo atuado em veículos importantes da imprensa carioca, como os jornais O Globo, Jornal do Brasil, Tribuna da Imprensa. Para vocês terem uma ideia, só no jornal o Globo, o André publicou mais de 100 críticas literárias para o caderno Prosa e Verso. No bairro de Campo Grande, onde mora, coordenou de 2005 a 2012 o Cineclube Moacir Bastos, exibindo mais de 300 filmes gratuitamente. Aqui eu copiei uma foto do perfil do LinkedIn de André Luiz Mansur. Foto que foi publicada no jornal Extra, numa entrevista concedida pelo André, falando sobre o Cineclube junto com o professor Moacir Bastos. Quer dizer, ele foi o idealizador, criador do Cineclube, e esse Cineclube durou um período bastante longo, quer dizer, foi de 2005 a 2012. Aqui tem essa foto foi tirada na sala, nessa sala o Cineclube tinha 90 lugares, funcionava às sextas-feiras, das 19 às 21 horas, de acordo com o tempo do filme. Dependendo do tempo, então depois tinha sempre um debate. E sempre no horário que não prejudicasse as aulas nem do antigo Colégio Afonso Celso, nem do Centro Universitário Moacir Cred Bastos, no bairro de Campo Grande, que cedia a sala de vídeo para os alunos da sessão do cinema. Uma das salas que era cedida para a sessão do Cineclube, né? Uma iniciativa fabulosa. Entrevista que foi concedida pelo jornal ao jornal André, extra pelo jornalista André Luiz, ele cita que Campo Grande tinha muitos cinemas de rua. Hoje
temos apenas os cinemas nos shops e comerciais, informando que no cineclube eram exibidos filmes alternativos com algo para refletir e discutir. De fato, quem conhece um pouquinho de Campo Grande, não precisa ser muito tempo atrás, sabe que ali existiam dois grandes cinemas, o Cine Palácio Campo Grande e o Cine Campo Grande. Um de um lado e outro de outro. E outros cinemas também que existiram em tempos mais remotos. Por isso que esse cineclube foi muito importante. Além do que, o cineclube passava filmes que faziam com que as pessoas pudessem refletir, né? Os chamados filmes cabeça, filmes que levam sempre a questão da reflexão para saber questões políticas, sociais e tudo mais. Inclusive, por exemplo, citando um dos filmes, né, aquela série do Charlie Chaplin, né, que são muitas vezes produzidas em cinema mudo, mas que faz com que as pessoas que assistam elas possam refletir sobre, no caso, por exemplo, a produção industrial. O Charlie Chaplin tem uma produção, um filme muito interessante sobre os tempos modernos, né? Eu sempre, quando eu dava aula, eu sempre levava esse filme para os meus alunos da oitava série, naquela época, oitava série, agora é nono ano, para que nós pudéssemos assistir no filme. Até mesmo quando eu dei aula no curso de turismo, da Faculdade Machado de Assis, eu fazia de questão de levar esses filmes do Charlie Chaplin e outros também. E era essa exatamente a atividade do André lá no Cineclube Moacir Baixo, porque ele fazia a escolha desses filmes juntamente com o professor Moacir, saudoso Moacir, já falecido, e esses filmes também levavam para que os alunos, os professores, quem estivesse assistindo, pudesse também fazer uma discussão, né? Aqui nós temos o Manual do Serrote, que foi o primeiro livro de autoria do escritor André Luiz Mansur. Ele fez esse trabalho juntamente com Francisco Rosa Lemos e Sandro Nunes. Aqui nós temos uma foto da capa, né, da segunda edição revista e atualizada. Manual do Serrote, ou nos botequins da vida, sem contas nem despesa. Aqui tem. Não tem problema, desde que hoje a gente paga. Acabei entregando os meus óculos para o Dom Serrote. Toma o meu celular, já não disse para usar? Pega uma carona com a gente. Vai de onde? Por quê? Não sei o que aconteceu. O meu cartão sempre passa. São frases, né, daquele que quer passar um serrote, né? Então, é um livro de humor em que os autores brincam com a figura do serrote, aquela pessoa que sempre consegue alguém para pagar as contas dele. No caso do livro, eles ampliam a sua área de atuação e criam figuras como serrote de carona, serrote de almoço, serrote de aniversário, etc. Quem conhece essa história, né, assim, do serrote, sabe muito bem, é hilariante, é muito engraçado mesmo. Então, esse foi o primeiro livro do André que teve bastante sucesso, né? Eu acho que quem quiser ainda comprar esse livro, não sei se entrando em contato com o André Luiz, é, ou mesmo pela internet, tem muitos livros do André que podem ser comprados aí nesses sebos virtuais da vida. Depois vem a trilogia do Velho Oeste Carioca. Primeiro ele publicou o primeiro volume, abordando mais a história de Santa Cruz. Aqui nós já temos um trecho que eu copiei de uma resenha sobre já o terceiro volume, né? Então foram publicados 3 volumes do Velho Oeste Carioca. No terceiro livro da série, sempre com pesquisas feitas pelo jornalista André Luiz Mansur, ele deu início à publicação em 2009. A trilogia tem alcançado ampla divulgação entre os moradores da Zona Oeste e os historiadores que se debruçam sobre as origens da ocupação da região de Deodoro a Sepetiba, do século XVI ao XXI, recolhendo curiosidades, depoimentos orais e pesquisa bibliográfica. Realmente é uma contribuição fantástica, né? Por isso que eu resolvi fazer essa breve postagem sobre o nosso escritor, porque nós ficamos falando de pessoas que já estão no passado, já estão na rua da verdade, e nós temos aí um talento, né, um gênio, um escritor que está produzindo muito trabalho, muito material, que merece ser lido, merece ser conhecido. Aqui nós temos uma capa do terceiro volume do Velho Oeste Carioca, e esse livro eu acredito que o André ainda tenha para vender. O André, ele me passou o seguinte, tem alguns sites, às vezes inclusive do Amazon, que vocês podem encontrar livro dele, mas o preferencial mesmo é que entre em contato com ele, adquira o livro
com o próprio André, dependendo do local, ele até leva em casa, né? E também, como ele tem, sempre está disponível para fazer palestras, né? Falar sobre o livro, apresentar os livros, né? E tudo isso. Então, depois nós vamos falar o contato dele aqui para que vocês possam, quem tiver interesse, né? Manter o contato com ele para a aquisição dos livros. Exposição de alguns livros de autoria dele, do escritor, jornalista e memorialista André Luiz Mansur, porque o André, ele, como jornalista, ele escreve praticamente sobre tudo. Aqui tem o livro O Carro-Chefe, o inicial, Manual do Serrote, Fragmentos do Rio Antigo, Velho Oeste Carioca, o primeiro e o segundo livro, né? E sobre Copa de 50. Ele contribui para a divulgação da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Aqui tem a capa da Fragmentos do Rio Antigo, que reúne textos de André Luiz Mansur e fotos tiradas por Ronaldo Moraes nos anos 80. Esse Ronaldo Moraes já é falecido, morreu em 2015. Ele tirou fotos de monumentos históricos, principalmente na região metropolitana do Rio Antigo. Alguns desses monumentos já foram até demolidos e outros foram restaurados. Entre os monumentos registrados por Ronaldo, temos a antiga sede da Fazenda Nossa Senhora da Conceição, na Pavuna, já demolida, a Fortaleza de Santa Cruz, o Fortim Caetano Madeira, a Ponte dos Jesuítas e o Reservatório Morro da Viúva. Então, vocês podem ver aqui pelas fotos que é um livro interessante, muito interessante. Foi editado pela editora Edital, de autoria de André Luiz Mansur, com fotos de Ronaldo Moraes. Tem uma foto de divulgação do André, aqui com o livro Fragmentos do Rio Antigo. Essas fotos todas foram copiadas da internet. Também em relação ao Rio de Janeiro, o André vem buscando divulgar livros e sempre fazendo menção, na medida do possível, à questão também da Zona Oeste. Tiradentes Carioca fala das relações que os inconfidentes mineiros tiveram com o Rio de Janeiro, principalmente Joaquim José da Silva Xavier, seu personagem mais famoso, alçado à condição de mito após a proclamação da República. Essa questão do mito, né, é porque a República precisava de ter um nome para fazer frente os grandes líderes da monarquia. Então eles foram buscar em quem? Foram buscar exatamente no Tiradentes, que tinha sido julgado e condenado, né, pelos portugueses já no século XVIII, ainda era Portugal, o Brasil era colônia. Então ele se tornou um mito. Tiradentes então passa, inclusive a própria figura do Tiradentes, ela é apresentada, né, as imagens como se ele tivesse semelhança com a imagem de Jesus Cristo, né, com aquela barba comprida. E segundo vários historiadores, não foi bem assim. Quando ele foi enforcado, depois da condenação, depois do julgamento, né, nós tivemos aí os autos do julgamento e tudo, diversos outros participantes foram liberados, foram absolvidos ou até mandados para o degredo. O Tiradentes, como era, digamos assim, o peixinho menor, acabou sendo preso, acabou sendo julgado, acabou sendo sacrificado. Outros que eram bacharéis, eram intelectuais, foram perdoados, né? Tiradentes, então, teve várias passagens pela então capital da mais rica colônia portuguesa, no caso o Rio de Janeiro, seja aquartelado com sua tropa no bairro do Leme, desenvolvendo projetos de canalização de rios que seriam apreciados pela Rainha Maria I, a mesma que assinaria sua sentença de morte. Vejam que ele contribuiu antes da condenação em benefício do Rio de Janeiro, né? Então, curando pessoas com ervas medicinais e fazendo articulações políticas, muitas vezes de forma nada discreta. A questão da cura é porque ele é chamado Tiradentes, exatamente porque naquela época o Tiradentes era como se fosse um médico, entre aspas, né? Um médico que trabalhava de forma ambulante, um Tiradentes, um dentista, entre aspas também aqui, que não havia uma formação acadêmica, né? Mas ele tinha uma prática de fazer extração de dentes, né? E fazer também cura com essas ervas medicinais que era muito usada naquela época por esses médicos, sempre entre aspas, né? Que trabalhavam nas ruas. Aqui tem a capa do livro Tiradentes Carioca, que ele fez, foi uma parceria com o Ronaldo Moraes, que morreu, eu botei aqui, morreu em 2015, né?
Outra publicação também que interessa tanto para o Rio de Janeiro como a história do Brasil é a invasão francesa do Brasil. Existem vários livros sobre a invasão dos franceses. Aqui tem o Corsário Duclerc, que ataca o Rio de Janeiro por Guaratiba. Inclusive, eu já citei muitas vezes o livro do general Tasso Fragoso, Os Franceses no Rio de Janeiro. O próprio Barão do Rio Branco escreveu muito sobre isso, porque é um assunto muito interessante que vem sendo publicado por historiadores mais antigos há bastante tempo. Então aqui tem um texto que eu tirei também da resenha. Né? Em agosto de 1710, cerca de 1.000 corsários franceses, comandados por Jean-François Duclerc, tentaram invadir o Rio de Janeiro pela Baía Guanabara. Atacados pela fortaleza de Santa Cruz, entraram na cidade pelo seu lado oeste, a praia de Barra de Guaratiba. Guiados por escravos fugidos, atravessaram as montanhas e chegaram ao centro da cidade no dia 19 de setembro, onde enfrentaram as tropas de defesa e perderam a batalha. Esta história, e uma das mais fascinantes da história do Rio de Janeiro, é contada por André Luiz Mansur e Ronaldo Moraes de forma leve e atraente, percorrendo o caminho de Duclerc e seus corsários desde a França até o seu trágico destino na então colônia portuguesa. O livro é ilustrado com dezenas de fotos tiradas por Ronaldo Moraes nos anos 70, 80 e 90, época em que ele, acompanhado de um grupo de pesquisadores amadores, registrava em imagens tudo o que achasse relevante na cidade. Quer dizer, o que é interessante nessa participação dessa parceria do Ronaldo Moraes, exatamente essa contribuição, porque são fotos, veja aqui, da década de 70, 80, 90, que vai fazer com que o leitor ele tenha acompanhe de forma mais amena, né? Eu sempre falo, o memorialista, o jornalista, o escritor, ele não tem aquele compromisso acadêmico do historiador que tem que estar citando fontes, embora o André Luiz nunca tenha deixado de fazer as pesquisas de forma bastante séria, né? Santa Cruz também entra nesse trabalho do André. Aqui ele lançou no ano passado, no ano do bicentenário da independência, o livro Santa Cruz nos Caminhos da Independência. Foi uma parceria do André Luiz com o professor historiador Guaraci Rosa. O Guaraci Rosa eu tenho sempre mencionado aqui no nosso canal no YouTube, porque o Guaraci é um professor, é um historiador, é um escritor também, que vem fazendo pesquisas. Ele faz pesquisas em todas as instituições, mas basicamente ele faz pesquisas pela hemeroteca, as hemerotecas de maneira geral. E o Guaraci é aquela pessoa que encontra coisas que nós procuramos, às vezes, nos jornais, nas revistas antigas, principalmente pelo site da Biblioteca Nacional, mas também do CPDOC, do Arquivo Nacional. Ele vai em busca, inclusive, aquele portal que fala também sobre as famílias. Aí tem aqui o convite, né, que foi lançado na época, o lançamento foi no dia 4 de outubro, lá no Palacete Princesa Isabel, na verdade, Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, né? No NOP foi lançado o livro, aqui tem a capa do livro. Não deixando passar em branco as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, foi lançado o livro de André Luiz Mansur e Guaraci Rosa, que fala da independência do Brasil, que no ano de 2022 completou 200 anos. Tem como foco o bairro de Santa Cruz, que na época ainda não era bairro, mas abrigava a sede da Fazenda de Santa Cruz, uma das mais importantes do Brasil, chamada Joia da Coroa Portuguesa. Esse nome, Joia da Coroa Portuguesa, é uma denominação que já vem desde o século XVIII e tem sido reproduzida aí pelos pesquisadores acadêmicos, né? Porque realmente Santa Cruz tinha um valor muito grande até sob o ponto de vista de produção agrícola, né? Produção também de gado, criação de gado e tudo mais. No livro Santa Cruz nos Caminhos da Independência, os autores André Luiz Mansur e Guaraci Rosa ressaltam a importância da Estrada Real de Santa Cruz como principal via pública do Rio de Janeiro. Durante muito tempo, ela liga a Quinta da Boa Vista a Santa Cruz, que a partir de 1826 recebeu 11 marcos imperiais.
Desses marcos, apenas 5 permaneceram em ruas e avenidas que mantêm em sua maior parte o percurso da antiga Estrada Real. Eu já falei bastante sobre esses marcos, um deles é o Marco 11, que fica aqui em Santa Cruz, o Marco 10 fica ali entre Santa Cruz e Paciência, nas proximidades ali daquela passarela o pessoal chama de Três Pontes. O Marco 8, não, o Marco 9 já fica entre Nhoaíba e Cosmos. O 8 não foi encontrado, que ficaria lá perto da Faculdade de Campo Grande, Filosofia, da FIUC. O 7 é o Marco 7, o famoso Marco 7, que se encontra lá no bairro. Eles foram preservados, os demais também não foram localizados. Temos aqui a capa do livro. O André aproveitou aquela gravura do Debré e foi feito aqui um desenho, um recorte do desenho mostrando a chegada da família real exatamente. Aqui no caso seria Dom Pedro I, né? Já chegando no périplo, chamado Périplo da Independência, porque ele vem de São Cristóvão, pernoita em Santa Cruz, seguindo depois para Itaguaí, vai embora até chegar em São Paulo, quando ele começa essa viagem em agosto, em 7 de setembro, então tem a proclamação da independência. Então o Guaraci e o Mansur, eles estiveram participando nesse ano de 2022 de diversos eventos, convidados, inclusive fazendo palestras, conferências e até acompanhando alguns percursos desse trajeto, né? E falando sobre isso, né? Então é um outro tipo de contribuição do André como palestrante. Além de escritor, né, com a contribuição auspiciosa, né, como escritor, memorialista, jornalista, publicando esses livros todos que eu citei e alguns outros que eu não citei aqui, porque foram 19 publicações. O André, ele tem uma coluna, ou até mais de uma coluna na internet. Aqui essa coluna do Mansur. E são publicações que ele faz esporadicamente sobre assuntos diversos. Alguns desses temas depois vão ser transformados também em capítulos dos livros dele. Aqui tem uma das postagens que ele fez na coluna do Mansur, Ladrões de Cavalo na Zona Rural. E aqui tem outra que sobre esporte, o esporte no Clube dos Aliados. Tem inúmeras colunas. Quem entrar, coluna do Mansur. Aliás, quem quiser conhecer o Mansur, é só entrar no André Luiz Mansur, porque lá tem vastíssima documentação. Todo esse material que eu tirei aqui, eu tirei exatamente da internet, né? Eu roubei, né, da internet para poder fazer essa divulgação, prestigiar o nosso amigo, o nosso jornalista, nosso escritor, nosso memorialista, porque ficar falando também só de gente que já passou, vamos ver quem é que está produzindo hoje, né? Aqui tem um texto de um depoimento que ele deu para o jornal O Dia, naquela coluna, a coluna do Atentados Literários, não, é uma coluna que tem, da opinião que tem no jornal O Dia, né? Copiado do jornal O Dia, André Luiz Mansur Batista, Atentados Literários, é o texto que eles dão para essa coluna, é opinião, né? Então ele diz o seguinte: costumo deixar livros no trem, mais precisamente nas composições do Ramal de Santa Cruz. Quando o trem chega à Central do Brasil, estação final no centro do Rio de Janeiro, espero que todo mundo saia, tiro o livro da mochila, coloco no canto de um banco e saio sem olhar para trás. Prefiro essa atitude discreta, pois seria muito desagradável se alguém me cutucasse no ombro lá na frente e dissesse com a melhor das intenções: amigo, esqueceu isso aqui. Ah, sim, obrigado. Então é uma outra contribuição do André, muito elogiosa, né, que nós temos que aplaudir, de fazer com que seja disseminada a leitura. Quer dizer, ele deixa o livro, outra pessoa chega, senta, encontra aquele livro, vai ler, naturalmente, vai se interessar, né? Ou então vai passar para frente. Eu acho que muito bacana isso aqui. Isso existe em algumas cidades, em alguns bairros. Eu já vi em algumas cidades, que lá em Paraty, se eu não me engano, tem várias cidades assim, principalmente no interior, que tem uns espaços, principalmente assim, pontos de ônibus, onde tem uma espécie de exposição até para troca também. A pessoa leva um livro e troca, pega um outro se tiver interesse. Eu acho bacana isso aí, porque é uma forma também de fazer com que seja disseminada, seja expandida a leitura.
E aqui sobre o livro que está sendo lançado, né, exatamente o motivo dessa minha postagem hoje, que é Sepetiba, o Balneário Carioca, de André Luiz Mansur. Ele, como eu falei, hoje ele me passou essa resenha, me passou um pequeno vídeo mostrando as ilustrações, eu fiz uma leitura rápida da resenha e já mandei uma resposta para ele. Falei, André, a sua contribuição é fantástica, porque em Sepetiba nós tivemos aqui um livro que foi escrito pelo jornalista Alcebiades Francisco Rosa. Ele era jornalista, parece que era funcionário, não sei se trabalhava no Arquivo Nacional. Escreveu um pequeno livro, década de 80, inclusive eu tive a oportunidade de colaborar com Alcebiades, né? Porque inclusive ele tinha também um jornal chamado Jornal Tubarão, e eu sempre enviava artigos para o Jornal Tubarão, ele publicava esses artigos. Então, quando ele foi publicar o livro, ele me procurou lá no NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. E lá no NOP tem um acervo bastante expressivo de fotos de Sepetiba também, inclusive algumas fotos pertenciam ao arquivo do genealogista e pesquisador Gastão José da Silva Abbott, que morou em Sepetiba durante muito tempo, e nós cedemos cópias que estão reproduzidas lá no livro História de Sepetiba. É um livrinho pequeno, tem algumas imagens e tem alguns capítulos sobre a história de Sepetiba. É o único livro que ele tem. O outro livro que tem, chamado Baixada de Sepetiba, não é especificamente sobre Sepetiba, é uma espécie de um relatório bastante volumoso, com várias páginas, com muitas páginas, e é um livro grande também, não é um livro pequeno, mas é um livro técnico e fala especificamente sobre o saneamento da Baixada de Sepetiba. A chamada Baixada de Sepetiba é essa região, porque naquela época esse livro foi publicado pela Companhia Nacional em 1942. Então foi um relatório produzido pelo engenheiro Ildebrando de Araújo Góes, falando sobre o saneamento da Baixada de Sepetiba, porque naquela época fizeram saneamento da Baixada, de toda a Baixada Fluminense. Especificamente sobre Sepetiba saiu esse livro, que é muito interessante, porque tem muitas fotos mostrando mapas de Sepetiba, de Santa Cruz, mas não é um livro sobre Sepetiba. E agora, por isso que eu falei para o André, ele está trazendo uma contribuição, porque ele pega aqui pela resenha o 19º livro do jornalista André Luiz Mansur, que ao longo dos anos vem se especializando em contar a história da Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre Deodoro e Sepetiba. Vide o sucesso da trilogia O Velho Oeste Carioca. Então essa trilogia eu falei anteriormente, porque ele começa falando sobre Santa Cruz, depois Bangu, ele vai falando de Deodoro, né? Aqui, nesse caso, Sepetiba, Balneário Carioca, ele fala do bairro que tem um dos litorais mais bonitos do Rio de Janeiro, infelizmente contaminado pela poluição da Baía de Sepetiba, mas que no passado era um dos principais destinos da cidade, principalmente no verão, quando várias de suas casas eram alugadas para temporadas pelos turistas. Recentemente eu fiz uma postagem aqui no canal do YouTube do Professor Sivaldo, falando sobre um sabonete, um sabão que era produzido em Sepetiba, chamado sabão Lameol, que era produzido a partir da lama, essa lama era formada pela vasa, aqueles detritos que saíam das margens dos rios, dos canais, aqui das proximidades de Santa Cruz, eram depositados na Baía de Sepetiba. Aquilo fazia uma composição, depois de anos, milênios, né? Essa composição se tornava um composto com alguns componentes químicos, né, como o iodo, alguma coisa que servia para a pele, segundo estudiosos daquela época. Mas isso lá para as décadas de 30, 40. Então eu escrevi esse texto, quem pesquisar lá no meu canal vai encontrar. E então ele está fazendo essa lembrança da poluição da Baía de Sepetiba. Eu também fiz um trabalho sobre Sepetiba, quando eu estava fazendo minha pós-graduação Lato Sensu pela Universidade de Cândido Mendes, sobre as marisqueiras. Então, quando nós pesquisamos sobre Sepetiba, nós ficamos assim admirados como era importante Sepetiba nas décadas de 30, 40, como balneário, como o André bem denominou aqui. Mansur começa bem lá atrás, falando de um sambaqui, uma reserva arqueológica de milhares de anos que ainda existe no bairro perto da ilha do Marinheiro.
Pois bem, quando eu comecei a fazer essa pesquisa sobre a marisqueira, foi exatamente buscar informações sobre esse sambaquis. E segundo a historiadora, antropóloga, né, e a arqueóloga a Beltrão, né, Maria Beltrão, e a equipe dela, eles levantaram na época das pesquisas, década de 70, fizeram um levantamento de 38 sambaquis, né, de Sepetiba e Guaratiba. Inclusive um desses sambaquis, o sambaqui Zé de Espinho, que já não fica em Sepetiba, fica mais em Guaratiba, mereceu um estudo por parte da Beltrão e da equipe dela, uma equipe multidisciplinar, composta por biólogos, zoólogos, botânicos, historiadores, arqueólogos. E esse livro foi publicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Universidade Federal Fluminense. É um livro muito interessante, é um livro acadêmico, naturalmente, mas que mostra a presença desses sambaquis. E o André, nesse livro, ele cita também esses sambaquis. Ele também fala da poderosa fazenda de Santa Cruz, da qual Sepetiba fez parte, e cita diversas passagens por Sepetiba de pintores, como Debré. Também fiz uma postagem recentemente aqui no canal sobre Debré. Debré também esteve em Sepetiba, né? Quando ele fez em 1827 aquela viagem a Santa Catarina, São Paulo, Paraná, ele retorna, ele vai a pé não, vai com os tropeiros, né? E na volta ele vem de embarcação, vem de navio, né? Naturalmente um navio pequeno, e o desembarque é exatamente em Sepetiba. Então ele cita aqui o Debré. E cientistas como Foumart, além de falar dos perigos de quem navegava por ali em tempos coloniais. A Baía de Sepetiba recebeu a presença de muitos piratas e corsários ao longo de sua história, principalmente nas primeiras décadas do século XVIII, quando o ouro que vinha das Minas Gerais era transportado pela Estrada Real até Paraty, de onde saía embarcado em navios que levavam até Sepetiba. Esse trecho aqui, foi copiado do release que o André me enviou. Essa questão dos piratas, dos corsários, né? Beber uma aguinha aqui, porque ele está me dando uma coceira na... Esses corsários eram patrocinados, inclusive, pelos reis de França e tudo mais. Tanto que lá em Sepetiba, no chamado Morro da Faxina, foram encontrados alguns canhões coloniais, porque depois que os franceses invadiram o Rio de Janeiro, que o André também conta isso, o governo resolveu mandar fazer fortalezas e fortins em alguns pontos do litoral brasileiro, inclusive em Sepetiba. Desses canhões, 2 estão em frente ao batalhão de engenharia de combate, aqui em Santa Cruz, e 2 estão em frente ao comando da base aérea de Santa Cruz. Recentemente eu fui lá e tirei fotos. Então, são 4 canhões coloniais que faziam parte exatamente desse fortim. E o André não deixa de falar também sobre essa invasão, sobre essa presença, né? A maior parte da pesquisa do livro se concentra no final do século XIX em diante, baseada principalmente em periódicos. Assim descobrimos, por exemplo, que Sepetiba teve uma linha de bondes com o bairro vizinho Santa Cruz de 1884 a 1911, que também teve uma empresa de navegação que levava pessoas até Paraty e recebia com frequência autoridades como o presidente da República, Washington Luiz, que visitou Sepetiba em 1929. Mas Sepetiba foi um bairro de pescadores até hoje. Existe uma colônia por lá e essa rotina de vida deles é retratada por Mansur desde o final do século XIX, quando a igreja de São Pedro, padroeiro dos pescadores, foi construída de frente para a praia, em 1895. E é o ponto de partida das procissões marítimas no dia do santo 29 de junho. O coreto talvez seja o principal símbolo do bairro. Foi o primeiro coreto do Rio de Janeiro instalado na Praça 15 de Novembro em 1903, depois transferido para Sepetiba em 1949, devido à inauguração da luz elétrica no bairro. Ele ficou famoso na década de 70 com os discursos de Odorico Paraguaçu, personagem de Paulo Gracindo, imortalizado na novela O Bem Amado. Foi esse texto aqui também faz parte da resenha que ele me mandou. E ao lado eu peguei uma foto do próprio
André, né, de 2021, de autoria dele, do Coreto. Vejam o Coreto como estava bonitinho aqui em 2021, não sei como está hoje, 2023. Mas aqui nesse Coreto, o Paulo Gracindo fazia aqueles discursos hilariantes, homéricos, né? Muito, muito bonito. E aqui se reunir, foi aquela Bem Amado, eu acho que foi uma das produções, uma das melhores produções da Globo. Bom, essa questão dessas viagens que o André cita aqui, essa companhia de navegação, quem pesquisar sobre isso vai encontrar fartíssimo material. Acredito que o André tenha falado muito. Inclusive o imperador Dom Pedro II também viajou a partir de Sepetiba. Tem pelo menos uma reportagem que eu encontrei falando da presença dele em Sepetiba e seguindo para a Ilha Grande. Ele estava indo para a Ilha Grande, inclusive ministro também na época da monarquia, vinham por Sepetiba. Existia aqui em Sepetiba, recentemente a prefeitura tombou pelo patrimônio histórico da prefeitura o mole. O mole era um pier, um atracadouro, né? Então esses bondinhos citados pelo André Luiz, era uma companhia ferrocarril que saía daqui de Santa Cruz, ali da rua Senador Camará, ia seguindo até Sepetiba, e Sepetiba tinha exatamente essa companhia de navegação. Uma companhia de navegação chamada Santa Cruz, Companhia de Navegação Santa Cruz, depois passou a chamar Companhia de Navegação Rio-São Paulo. A proposta é que fosse expandida até Santos, até São Paulo. Aí eu me pergunto, eu fiz essa pergunta quando eu fiz a postagem, que eu fiz uma postagem sobre isso também, lá no canal do YouTube do professor Simvaldo, quem quiser pode ver isso. Por que não seria possível hoje retomar esse tipo de navegação? Naturalmente com embarcações modernas, mas que tivesse mais agilidade e mais segurança. Eu acho que seria possível sim. E o bondinho, por que não poderia ser uma linha de bondes de Santa Cruz até Sepetiba, de Santa Cruz até Itaguaí? Não vou dizer bondinhos puxados como eram os burrinhos, com burros, mas modernos. Eu acho que seria possível. Isso seria muito importante se tivesse algum governo, algum político, alguma política de governo ousada que pudesse fazer isso, porque ia com certeza desafogar o trânsito, porque quem vem de Sepetiba para Santa Cruz, quando chega ali no Largo do Arão, quem conhece Santa Cruz e Sepetiba, Largo Arão, ali na Areia Branca, é um congestionamento o dia inteiro. Então, essas linhas poderiam retirar algumas possibilidades também de transporte de esses alternativos, levando muita gente. Claro que teria que ser alguma coisa moderna, tipo um VLT, né? E isso poderia ser feito também para Itaguaí. Com certeza daria muito resultado. E no caso também das viagens pelo mar. Absoluta certeza. Agora, precisaria ter coragem, ter uma política de governo, alguém que tivesse ousadia para fazer isso. Um dos pontos mais curiosos do livro é a tentativa de comunicação do astrônomo inglês Richard Hobson com o planeta Marte, através das potentes antenas da Companhia Telegráfica Brasileira instaladas perto da praia. Mas Marte não deu sinal de vida ao astrônomo inglês que enviou a mensagem Deus é amor da Terra a Marte para a agência de notícia United Express. Hobson disse lamentar não ter recebido nada de Marte nas experiências que foram feitas ontem no Rio de Janeiro. Acha ele que as condições atmosféricas e uma onda longa de telefônica, talvez americana, interferiram prejudicando as comunicações. Jornal à Noite, 1929. Esse trecho também foi copiado do release enviado pelo autor do livro Sepetiba, o Balneário Carioca. Aqui foto do perfil da internet de André Luiz Mansur. Essa passagem sobre Marte eu realmente não lembro de ter lido, não conhecia. Mas essa companhia telegráfica que está citando aqui, a chamada Radiobras, ela ficava onde hoje tem um conjunto Nova Sepetiba. Eu ainda lembro porque o padre Guilherme de Caminada, eu era coroinha, escoteiro, e acompanhava o padre Guilherme de Caminada sempre que ele saía em atividades. E uma vez nós fomos à Radiobras, porque o padre Guilherme estava com uma proposta de fazer uma escalada até as Agulhas Negras, como fez realmente, e queria levar uma cruz de ferro montada, e a Radiobras é que fez essa cruz, montou em pedaços, e na ocasião eu fui lá com ele visitar.
Quem conhece ali a Vila, a Nova Sepetiba, o conjunto, indo na direção da Areia Branca para Sepetiba, do lado direito, existiam torres ali. Até um tempo atrás eu encontrei ainda a base da torre, das torres. Eram torres enormes onde se fazia ligação para o exterior. Era uma das poucas possibilidades. Hoje, com o celular daqui de casa, eu faço ligação para onde eu quiser, mando mensagem, mando imagem e tudo mais. Naquele tempo era muito complicado, tinha que ir lá no local. Então, aqui tem essa foto do perfil do André, que eu tirei da internet, né? E nós vamos assim já encerrando esta postagem. Mais uma foto copiada do link que foi tirado da coluna, uma entrevista que ele concedeu na coluna do Selmo Vasconcelos, o André fazendo aqui autografando nos livros, né, numa oportunidade de lançamento em que ele sempre participa. Então, essa é uma forma de fazer o reconhecimento, de fazer a divulgação do livro que o André está lançando, né, Sepetiba, o Balneário Carioca. Ainda estou aguardando se ele já tem alguma confirmação de lançamento aqui pela Zona Oeste, mas quem tiver interessado pode entrar em contato diretamente com ele, depois eu vou estar passando na postagem, né, o contato telefônico, e o livro custa R$ 25. Quem fizer o pedido direto ao André pelo telefone, morando aqui nas proximidades, dependendo do acordo com ele, ele pode levar pessoalmente, quer dizer, é importante porque aí vai ter o prestígio de receber o autógrafo e tudo mais, receber a visita dele. Algumas pessoas, inclusive, já estão se disponibilizando, se comprometendo a convidá-lo para fazer a apresentação do livro, né? Depois a gente vai combinar isso aí, porque ainda que sejam grupos pequenos, pessoas interessadas, ele pode ir, por exemplo, num colégio que tenha interesse, pode entrar em contato, ele vai, reúne um grupo de professores, de alunos, de funcionários, dependendo do horário, não vai ser muito tempo, né? Ele leva os exemplares, faz uma comunicação, apresenta a comunicação, tenho certeza que o André vai gostar muito disso. E depois, então, ele faz um autógrafo. Isso não seria nem necessário muito aparato, mas sempre é uma água, né? Um biscoitinho, essas coisas todas. Então fica a sugestão para quem acompanha meu canal, que tem interesse, eu já recebi inclusive aqui uma oferta nesse sentido. Quem tiver interesse de fazer isso, por exemplo, tem um colégio, tem um clube, tem alguém que se interessa, umas 10, 15, 20 pessoas que vão realmente se interessar pelo livro, vão realmente, nem sempre obrigatoriamente adquirir, mas que tem interesse, com certeza, dentro da disponibilidade, o André vai fazer isso. Mas mesmo assim, quem quiser comprar o livro, custa R$ 25. Depois que eu mandar o contato, entra em contato com ele. Se não quiser que ele venha trazer o livro, se for Campo Grande, Santa Cruz, a região aqui, ele vai. Ele disse que vai com certeza. Mas se for mais distante, como eu já recebi hoje um amigo lá de Porto Alegre, né? Claro, ele não vem aqui para comprar o livro. Então, aí vai ter que enviar pelo correio, vai ser os 25 e mais a taxa de correio, de postagem, né? Isso é importante que o André possa vender o livro direto, porque aí ele recebe também total. Porque quando você envia isso para um site, por exemplo, Amazon e tudo mais, você acaba recebendo 1%, não sei se quanto é, mas é bem pouquinho. Bom, então, gente, é isso aí. André Luiz Mansur e o livro Sepetiba, o Balneário Carioca. Não deixe de ler e não deixe de compartilhar se vocês gostaram. Um grande abraço a todos. Aqui é o professor Sival, do canal do YouTube. Até uma próxima oportunidade.